Museu da Imigração foi outro lugar em que eu parecia uma mini ONU, né? Eu sempre conto os causos assim, porque era uma coisa, sei lá, a gente tinha a festa do imigrante e foi lá que eu cunhei a máxima de que trabalhar na gestão cultural em processos colaborativos é garantir a insatisfação de todo mundo. Eu entrava em toda a reunião e falava: se alguém sair satisfeito daqui, meu trabalho está errado, porque todo mundo cedia um pouco e as discussões eram divertidíssimas, assim, depois de um pouco dramáticas, mas era: eu quero mais 20 centímetros de espaço da barraca na festa, mas a minha comunidade é maior do que a tua, mas eu cheguei aqui e eu fugi da guerra, e aí a briga virava uma briga histórica, e aí no fundo estava disputando a fila da barraca de Fogatsa, né? E depois de lá eu fui para o primeiro grande desafio político, assim, sempre trabalhei muito na chave dos direitos humanos, assim, sempre foi uma questão para mim, mas fui trabalhar no Memorial da Resistência, que é um lugar de memória da ditadura civil-militar, mas também da ditadura do Vargas, e que foi constituído a partir de uma iniciativa de ex-presos, né? Então, é um lugar que trabalha com a questão da memória das ditaduras e com a questão da luta por direitos, num espaço muito importante da cidade de São Paulo, e muito, enfim, com essas distâncias abissais, que é essa região da Luz, Campos Elíseos, onde está a Cracolândia. E ali eu fiz uma imersão radical no que são esses processos de escuta também, na gestão, como que você estrutura processos de escuta para tomada de decisão, para poder entender o que era herança da ditadura no território da Cracolândia. Todos assuntos muito espinhosos, né? Então, a herança da violência da ditadura na estrutura da polícia militar, o que são os processos de exclusão, por que ali por que a Cracolândia ali não é em outro lugar? Então, o que era a antiga rodoviária, o que era a dinâmica da Boca do Lixo, né? O que eram os Campos Elíseos e quem morava ali. E esse processo de imersão foi algo muito importante, a gente reviu o planejamento e a gente viveu as eleições do atual presidente, viveu ataques. E ali foi o momento em que eu falei, ok, qual é o papel do museu? Porque como gestor, você trabalha muito na opacidade, né? Então, você joga no quente e frio, né? Então, o que era prioritário ali? Era sair em defesa da, né? Assim, a gente sofria muitos ataques de fake news e tal. E foi toda uma decisão muito importante de entender como responder. A gente entendia que responder era retroalimentar uma máquina ali que queria exatamente aquilo. E a gente passou a trabalhar, reforçar o projeto educativo, ampliar a rede de aliados e desenvolver toda uma estrutura, uma estratégia para garantir a preservação do memorial no momento de uma ameaça real de fechamento, naquele contexto. E aí foi um lugar onde também eu vi tive essa experiência muito extrema, claro, de entender o poder da cultura de articulação política, né? Não política partidária, mas a gente sabe que não tem neutralidade em nenhuma ação, mas de articulação para preservação e para, enfim, luta por direitos mesmo, né? E então foi muito, a gente trabalhou muito no salvamento, na duplicação dos arquivos digitais da ditadura com parceiros do exterior, a gente trabalhou muito em ferramentas de segurança digital para militância, e a gente fez todo esse trabalho como um trabalho de base, entendendo o que era esse sweet spot, o que só o memorial podia fazer dentro de um contexto político tão particular, sendo uma instituição que detinha e que detém uma memória negada, revista, em disputa, né? E aí eu saí do memorial para o Museu da Língua e para o Museu do Futebol, fiquei ali numa mudança no começo da pandemia, e aí passei a também lidar com os desafios, não só da pandemia, mas com uma aceleração de grandes questões
que estão presentes, tanto no Museu do Futebol quanto no Museu da Língua. Acho que a primeira grande questão é o Black Lives Matter, né? Então, a questão do racismo no Brasil, isso estoura, né, um pouco antes da pandemia, mas como as instituições se posicionam, o que é o letramento, como fazer com que essas práticas sejam práticas e não sejam teorias e discussões. Isso passou a nortear um trabalho no contexto dos dois museus. E no caso do Museu da Língua Portuguesa, também entender o que é o lugar do Brasil hoje no mundo, do português falado no Brasil como uma variante, porque tem línguas de resistência, né? A gente, de fato, é uma variante linguística, o português falado no Brasil. Ele não é o mesmo português falado em Portugal, e é considerado uma variante pela proporção que a gente tem de influência de línguas indígenas e línguas africanas. E aí entender essas resistências e valorizar isso também é um pouco desconstruir uma versão um pouco colorida e só celebrativa da língua portuguesa no Brasil, né?